paz do Senhor, querido espectador do canal EBD em Estudo. É um prazer tê-lo conosco mais uma vez para estudarmos a lição de número 7 do nosso trimestre, cujo título é O Relacionamento entre Nora e Sogra. Eu sou o diácono Diego Moraes e hoje temos a participação especial do nosso pastor Georgen Moutinho Silva, pastor aqui do setor 2, Igreja Polo Boa Esperança, aqui em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Muito bem. E hoje, queridos, nós vamos começar a nossa lição passando aqui pelo texto áureo e verdade prática, onde nós vemos o texto áureo em Ruth, capítulo 1, versículo 16, onde está escrito: Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. A verdade prática vai nos ensinar que a fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. A leitura bíblica em classe, queridos, se encontra lá em Ruth, no capítulo 1, dos versículos 1 ao 5, depois o versículo 8 e depois dos versículos 12 ao 14. Muito bem, nessa lição nós vamos estudar essa relação que costuma ser caracterizada ou caricaturada pelo mundo como conflituosa e problemática, mas vamos ver que, à luz das Escrituras, esse relacionamento também é bênção de Deus. É verdade. E até injusta, né? Essa caracterização da sogra ser a serpente, não é? Então, eu digo, falando diretamente, quando se fala de genro e sogra, aqui a lição vai falar especificamente de nora e sogra, que é o relacionamento que nós vamos ver. E a gente vê também a caracterização também de genro e sogro. Mas hoje o tema em foco é exatamente nora e sogra. Exatamente. E nós vamos usar como pano de fundo, como o comentarista da lição colocou, nessa relação justamente entre Ruth, né, e a sua sogra, né, nora e sogra aqui. Temos muito o que aprender. Vou ler para os irmãos o que diz o comentarista da lição aqui no último parágrafo da introdução. Essa é uma narrativa bíblica de uma nora que cultivava um verdadeiro amor no coração pela sua sogra. Muito bem. E por isso foi capaz de enfrentar a crise da escassez numa terra inóspita, longe do seu povo original. Temos muito que aprender com o relato bíblico do relacionamento entre Ruth e sua sogra, Noemi. A gente observa que nessa introdução a gente vê que Noemi, não é, e as suas duas noras, Ofra e Ruth, elas estavam fora de suas terras, não é? Então, e a gente vai ver durante essa lição a questão que levou esta família a saírem da sua terra e irem para essa nova terra, aonde, infelizmente, aconteceu coisas terríveis em função dos fatos econômicos que estavam acontecendo ali, e toda essa narrativa dessa história, desse relacionamento, né, entre nora e sogra, é algo que deve servir para nós como exemplo, como um bom exemplo a ser seguido. Então, o tópico 1 fala exatamente da crise econômica na terra da Judéia. Aí aqui a gente tem 3 tópicos. A primeira, a escassez que provocou a fome na casa de pão. O que é casa de pão? No final da lição, no desenvolvimento da lição, vai falar que casa de pão verdadeiramente é a cidade de Belém. Belém significa casa de pão. Então, observe, o alimento básico das famílias que viviam na região da Judéia estava escasso por causa do mau governo dos últimos juízes de Israel, que abandonaram o Senhor. Olha, aqui esse ponto é específico para você que nos ouve prestar muito bem atenção nesse grande detalhe, o porquê da escassez. Observe, foi em função de quê? Dos maus juízes.
dos maus administradores. Por que não dizer corrupto? Corrupção. Será que lembra alguma coisa para nós? Em algum país? Em algum país? Será que isso traz para nós essa questão de trazer à baila, não é? A questão da falta de alimento, da escassez de alimento, da sede? Será que traz? Será que você consegue começar a lembrar de alguma coisa que está acontecendo, inclusive hoje, ou de países ao nosso redor, não é? Mas ele diz, olha, a cidade de Belém, o que aconteceu? A cidade de Belém, o povo tinha abandonado o Senhor. Então, eu particularmente vejo muitas vezes isso como o Senhor cobrando do seu povo. Juízo de Deus. O juízo de Deus, muito bem. É o juízo de Deus, cobrança. Então, observe, ele diz, a cidade de Belém, de onde Noemi saiu com seu marido Elimeleque, era o lugar que anteriormente sofreu de sequidão e escassez. Ora, a palavra Belém significa casa de pão, mas a cidade do pão estava sem o pão que representava o sustento material do povo. Queridos ouvintes dessa lição, observemos e oremos a Deus para que não venha faltar pão no nosso Brasil enquanto a igreja estiver aqui. Então, essa lição de hoje é uma lição para nos alertar, para nos ensinar, não é? Que devemos buscar o Senhor e nunca nos esquecermos deles em nossa vida, no nosso cotidiano diário. Então, observe, a cidade deixou de ser um celeiro de grãos para ser um lugar de escassez e fome. Observe, a carestia e seca por toda a parte da terra de Canaã. Então, a gente já começa a ver na América Latina essa escassez. Nós hoje, assim como Canaã nós somos um celeiro para o mundo, um celeiro de alimentos. E a Bíblia nos diz, e também o Senhor tem nos falado, que nós somos celeiros espiritual também para o mundo, onde a palavra de Deus deverá, não é? Ser saindo daqui os missionários para levar a palavra por todo o mundo. Mas o inimigo de nossas almas quer atrapalhar. Então oremos para que nós não deixemos de ser celeiro de alimentos, tanto físico quanto espiritual. Na Bíblia, às vezes a fome, olha aqui, é um modo de Deus disciplinar o povo que pecou contra ele. Que coisa mais coincidente do que o pecado que tem se levantado contra Deus no nosso país? Quer algo mais terrível do que as peças que foram apresentadas pelas escolas de samba no Rio de Janeiro, atentando contra Deus e a sua santidade e a sua dignidade? Então, que nós oremos pelo nosso país para que verdadeiramente continuemos a ser verdadeiramente celeiros para o mundo. Veja, diz, naquele tempo, Israel havia se afastado da comunhão com Deus e chegado ao ponto de cultuar os ídolos pagãos. A bem da verdade, nem todos agiam do mesmo modo, mas a disciplina era para todos. E eu tenho falado, professor Diego, olha, quando uma boa parte ou a minoria erra, todos pagam. Quando se fala em espiritualidade, em o juízo de Deus chegar, não chega só para uma casa, chega para o país inteiro, sabe? Então, muitas vezes, nós que buscamos fazer as coisas conforme a palavra de Deus, pagamos por aqueles que erroneamente e muitas vezes sabidamente fazem as coisas erradas, não é? Mas o segundo tópico, veja, isso aí falou exatamente sobre o que a escassez provocou na casa de pão. O segundo tópico fala sobre a crise de uma família. Então, a gente observa que a família do livro de Ruth era constituída por o marido, né, que era Elimeleque, a esposa, que era Noemi, os filhos Malom e Quilim, enquanto estavam na Judéia, antes de sair.
né, da casa de pão, enquanto as coisas ainda estavam, né, conforme a palavra de Deus, viviam regaladamente, mas a crise chegou. A crise chegou. A crise econômica obrigou Elimeleque a tomar uma decisão em busca de uma solução para a subsistência familiar em outro lugar. E quantas pessoas, hoje, inclusive, a gente tem que pegar um exemplo do nosso país para elucidar quanta gente hoje já não está mais no Brasil. Mas, pastor, o senhor está dizendo que a crise está no Brasil? Só não vê quem não quer. Então, muita gente tem ido para os Estados Unidos, muita gente tem ido para Portugal, ou seja, muita gente tem buscado até o país vizinho aqui abaixo do sul, depois do Rio Grande do Sul, que é o Uruguai, onde ainda existe a possibilidade de uma pessoa decente, que louva a Deus, que ama a Deus, buscar um lugar de subsistência para a sua família. O senhor está falando do Brasil? Sim, senhor. É, do nosso país mesmo. Entendeu? Então, olha aqui. Em vez de ficar parado, esperando as coisas piorarem, Elimeleque tomou o caminho que lhe parecia mais racional, o caminho das terras planas de Moabe. Elimeleque conhecia o Senhor, mas não o buscou para tomar aquela importante decisão. Eu posso sair agora, pastor? Não. Ore a Deus. Primeiro, pelo nosso país. E segundo, para ver se verdadeiramente Ele quer que o senhor saia de onde o senhor está. Não é? Então, é necessário que a gente ore a Deus, tome a decisão que tiver que tomar, mas orando ao nosso Deus. Diz a palavra, ao chegarem a Moabe, a experiência não foi fácil. Ali em Moabe a família encontrou, veja que coisa terrível, quando não se anda em conformidade com a vontade de Deus. Não se pediu permissão, não falou, não viu se realmente era aquilo que Deus queria. Olha o que a família encontrou lá em Moabe, na região de Moabe. A morte, o luto e a viuvez que envolveram a vida dessa família. Quando Elimeleque faleceu e Noemi ficou viúva e com os seus 2 filhos. Pronto, a partir daí, o casamento de seus 2 filhos com 2 mulheres moabitas trouxe esperança de volta ao coração de Noemi, a viúva agora, não é? Mas, de repente, os 2 filhos falecem, deixando as esposas viúvas. Agora, ao invés de uma viúva, eram 3 viúvas, como diz a palavra. A própria Noemi, Ruth e Ofra, não é? Então, no contexto da época, teriam enormes dificuldades de sobrevivência. E essa história, ela nos mostra que uma família pode estar no centro mais profundo do sofrimento e que pode afetar o relacionamento de pessoas muito próximas, como a nora e a sogra, genro e sogro, como se comportar diante dessas circunstâncias. Então, nós observamos, olha, que normalmente relacionamento de nora e sogra, a gente vê no mundo sem Deus que é um relacionamento péssimo, terrível. Muita gente não quer nem saber de sogra, não é? Mas quando se tem Deus no controle, o relacionamento de nora e sogra é uma bênção. É uma filha que aquela família ganha, não é? É uma nova mãe que se tem a mãe biológica e a mãe que é esposa do esposo agora daquela jovem. Então, no mundo sem Deus, como o senhor bem falou na introdução, é algo, como é que você falou? Caricaturado, né? Caricatura, não é? É o desprezo, não é? Há um desprezo entre a nora e a sogra. Mas eu digo nesta tarde, não é? Onde nós estamos fazendo esse estudo dessa lição. Se você tiver Jesus no teu coração, se a tua vida for dirigida pelo Espírito Santo, tanto tua como da sogra, o relacionamento será uma bênção. E a sinopse desse primeiro tópico fala: a crise econômica na Judéia e as fatalidades no seio familiar de Noemi e Ruth tornaram a aliança entre elas ainda mais forte.
E é assim que deve ser o relacionamento cristão. Tem as dificuldades, tem os problemas, o que a gente tem que fazer é, em Deus, aumentar e fortalecer o nosso relacionamento. Exatamente. E assim, pastor, a gente chega ao segundo tópico dessa lição, que é superando as crises existenciais. O primeiro ponto vai falar da decisão de Noemi de voltar à sua terra, a Judéia. É impossível a gente comentar isso aqui sem ver no pano de fundo que é essa história, a ação direta de Deus para o cumprimento da sua vontade, para o cumprimento da redenção. Porque, queridos, se a gente está falando aqui de Noemi, de Ruth, nós estamos falando das raízes mais antigas do Messias. Muito bem, é verdade. É preciso conectar esses eventos e como Deus usou essa sogra, Deus usou o relacionamento com essa nora para ser bênção para toda a humanidade. Eu me pergunto, pastor, se não é por essa razão que Satanás tem tanta raiva de sogra. E busca incutir nas pessoas maligna. A ideia maligna de que não deve existir um relacionamento sadio entre sogra e nora. E nora, exatamente. Eu me pergunto se não é porque aqui nesse momento decisivo, o testemunho da sogra converteu o coração da Moabita. Muito bem, é verdade. E ela diz, eu estou com você. O seu Deus agora é o meu Deus. E fruto, queridos, desse relacionamento de bênção, harmonia, paz, e mesmo diante das dificuldades que ainda havia na terra, porque estamos falando aqui de viúvas, e não existia previdência social. É verdade. Não existia. Então a vida das viúvas e dos órfãos era muito difícil. A Bíblia e a lei se preocupa, a palavra de Deus, em criar mecanismos de auxílio para essas categorias tão fragilizadas, como órfãos e viúvas. Mas mesmo assim as coisas não eram fáceis. E aqui temos 3, pastor. 3 viúvas sem nenhum homem na casa. E a situação agora é que Noemi decide voltar para a Judéia e libera as suas noras, né? Orfa e Ruth. Mas Orfa, apesar de ter partido, não conseguiu também convencer a sua companheira a fazê-lo. O mesmo, né? O mesmo. Pelo contrário, ela decide, estamos falando de Ruth, ficar com sua sogra. Né? E assume o compromisso de estar com ela, mesmo diante daquela situação tão difícil. Noemi ainda tenta arrazoar com as suas noras. Veja o que ela diz, queridos, em Ruth, capítulo 1, aqui no versículo 11. Porém, Noemi disse, tornai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tinha eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Ela está sendo pragmática, não é, pastor? Sem dúvida. Está sendo pragmática. Por quê, queridas? Vocês vão me acompanhar. Eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Então é aqui onde fica patente o amor que Ruth tinha por sua sogra. Ela estava liberada, pastor. Sem dúvida, é verdade. Estava liberada, talvez com idade ainda de se casar, como viria a se casar. É né? verdade. Isso provou que ainda havia idade, né? Aqui. Mas não, ela decide acompanhar a sua sogra diante dessa decisão. E a gente chega no segundo ponto desse segundo tópico. Ruth conhece o Deus de sua sogra. Ruth declarou de coração sincero à sua sogra Noemi, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Esse gesto aqui, queridos, foi de amor, de comprometimento e de muito respeito àquele relacionamento que existia ali. É interessante nós vermos que lá na frente nós vamos aprender que o justo mantém a sua palavra, ainda que com dano próprio. É o que está acontecendo aqui. Ruth, em dano próprio, está mantendo o relacionamento com sua sogra, apesar de sua sogra a haver liberado. Né? E como é bonito isso. Mais uma vez, essa nora viria a ser da linhagem do Messias. Sem dúvida. É desse relacionamento abençoado que a Bíblia faz questão de registrar, que vem, queridos, 3 gerações depois, Davi, né? Sim. Que coisa mais
maravilhosa. E no terceiro e último ponto desse segundo tópico, nós vamos ver que elas estão unidas contra a crise. Toda família pode passar um período em que parece que não há perspectiva de mudança diante de uma situação difícil, como aqui no caso de Noemi. Às vezes a família parece chegar a um beco sem saída para a vida material. E olhando para esse exemplo, a gente vê como é bênção de Deus a família. Né? Porque situações difíceis, queridos, todos nós vamos enfrentar. Nós estamos falando aqui de judeus que tiveram que enfrentar a fome lá na casa do pão, a miséria e a escassez, mas não é a casa do pão, Beit Lehem, a casa do pão. Não é ali a cidade de onde viria o Messias? Não é contraditório que lá também haja escassez e fome? Aos olhos naturais, parece que sim, mas os olhos naturais precisam se convencer da verdade de que nesse mundo nós passaremos aflições. É verdade. E a Bíblia vai um pouco mais além, dizendo que aquele que pretender ser piedoso, certamente pagará o preço por isso, padecendo tribulações. Então é muito claro, queridos, que apesar de ser a cidade de onde viria o Messias, de onde veio Davi, a casa do pão, cheio de tantas promessas, especialmente Judá, né, que foi tão especialmente abençoado por Jacó, lá havia escassez, como o pastor falou, como juízo por causa de decisões ruins. Mas tudo isso para atentarmos para essa realidade de que em família nós estamos muito melhor. Temos o apoio um do outro, não é, pastor? É verdade. É por isso, como bem falou o senhor, irmão Diego, o inimigo de nossas almas, ele quer de todas as formas destruir a família. Não é? Não só o relacionamento entre sogra e nora, mas entre pais e filhos. E o que a gente tem visto no nosso país, eu gosto de falar do Brasil, porque aqui a gente vive aqui, no nosso país, o que se tem buscado destruir a família. E quando eu falo família, eu sou contra essa expressão família tradicional. Para mim, família é família. E o que é família, pastor? Eu digo com todas as letras, família é pai, mãe e filhos, biblicamente falando. O homem sem Deus, ele inventa qualquer tipo de família. Inclusive, já existe lei para colocar animais como família, não é? Mas a família que Deus criou é pai, mãe e filhos. E ficamos nessa, eu fico com o que a Bíblia diz. Não é? Então é isso, Diego. Aí você vai para o último tópico agora, né? Exato. Aí o senhor pode falar sobre o terceiro tópico da nossa lição. Não, o senhor vai falar hoje, terceiro tópico, a fé e trabalho. Exatamente. Então, fé e trabalho. Veja só, aqui quando se fala em fé e trabalho, nessa nova perspectiva, a gente já fala aqui sobre as duas viúvas chegando na casa de pão, ou seja, retornando da terra de onde, a princípio, para eles saírem, Elimeleque deveria ter orado a Deus e o que não fez. Né? Então, diz a lição, a chegada à terra do pão, a chegada das duas mulheres viúvas à Judéia, mais especificamente a Belém, não é? Depois de 10 anos, causou alvoroço na cidade. Veja, os antigos conhecidos de Noemi queriam saber o que havia acontecido com sua família. Ela ainda era uma mulher amargurada com as duras experiências passadas em Moabe e preferia ser chamada de Mara, que significa amarga. Veja, uma pessoa passou por tantas crises, não é? A chegar ao ponto de querer mudar o seu nome, não é? Ao invés de ser chamado de Noemi, de Mara, devido a todas as amarguras que passou. E eu pergunto aos senhores ouvintes, quanta gente nós conhecemos que tem sofrido, eu digo, amargamente,
não é? E que não vivenciariam e não talvez quisessem mudar o nome para Mara também, para uma vida amarga que muita gente viu, eu digo, a gente está aqui, muitas vezes na igreja, vê os irmãos chegando para louvar a Deus, para bendizer, mas muitas vezes não sabe a vida que essa pessoa passou antes de chegar a Belém, antes de chegar à casa de pão, não é? Onde vai agora adorar a Deus, as coisas vão se refazer, tudo vai melhorar, não é? Mas as duas chegam ali e elas preferem ser chamadas de amarga. Aí de sua queixa se resumia a declarar que Deus parecia tê-la abandonado. Entretanto, o Senhor estava no comando da sua vida para um propósito maior do que ele poderia imaginar, do que ela poderia imaginar. Sua humilhação e tristeza começaram a se transformar em alegria. Assim, quando Noemi e Ruth compreenderam a viagem para a Judéia, havia uma nova esperança em seus corações. Ruth se tornara uma mulher de fé, disposta a superar a crise de subsistência, confiando inteiramente no Deus de sua sogra. Veja o quão é importante nós, né, declararmos através do nosso comportamento, das nossas palavras, declararmos o Deus a qual nós servimos. Veja que Ruth, ela vendo o comportamento de sua sogra, ela em nenhum momento ela pensou em seguir o mesmo caminho que Ofra tomou. Não, disse, eu vou com a senhora. Aonde a senhora for, eu irei. Aonde a senhora dormir, eu vou dormir. O seu Deus será o meu Deus. Por que ela tomou essa decisão, professor Diego? Porque exatamente ela viu Deus em Noemi, não é? Então, encerrando esse outro tópico, ele diz, então, sogra e nora agora estavam juntas vivendo da fé, como a Bíblia nos recomenda. Então, olha, a palavra de Deus diz, o justo viverá da sua fé. Então, nesse primeiro tópico, a gente vê que ela voltando a casa, e eu vejo aqui, como o senhor já falou no tópico anterior, o lugar, o berço, não é, de Davi, o berço do Salvador, Belém, né? Que pela misericórdia de Deus eu estive lá, inclusive no lugar onde dizem ser ali o lugar onde estava a manjedoura, né? Onde Jesus nascera. E agora, um segundo tópico fala sobre a questão de recuperando a autoestima. Recuperando a autoestima. Diz, Ruth deu uma demonstração de carinho e amor por Noemi, que a fez entender que ainda havia esperança. Elas haviam chegado a Belém no princípio da colheita das... Olha, Deus prepara tudo. Veja, ela podia ter chegado em qualquer momento, mas chegou exatamente no momento da colheita. Veja como é coisa maravilhosa. Então, o que aconteceu naquele momento? Se em Moabe a situação era precária, em Belém agora havia esperança, não faltar nada para as duas viúvas, né? Ruth usou a sua perspicácia para suprir a necessidade da casa. Qual foi a atitude que ela veio tomar, conforme Ruth 2:2? Diz, essa atitude contribuiu para que Noemi levantasse seu estado de espírito e de sua autoestima. É muito importante que na família haja pessoas dispostas a animar umas às outras. Então, isso é feito e acontece por quê? Porque a questão da autoestima é muito importante. Você não pode se sobreestimar, e eu digo ainda usar o infra, e nem se infraestimar, superestimar e nem ficar para baixo. Você tem que ter a autoestima equilibrada. E como é que nós temos isso? Com a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, elas passaram a animar uma a outra. Por quê? Porque agora ali elas viam que na casa de pão, em Belém, onde elas chegavam, existia
como elas ganharem agora a sua subsistência. E o último tópico desse terceiro tópico diz a honra do trabalho no campo de Boaz. Eu sempre digo, quando a gente trabalha honestamente, quando a gente trabalha buscando ser o melhor naquilo que nós fazemos, Deus nos honra. E a gente observa aqui que havia um campo que pertencia a um parente de Elimeleque, chamado Boaz. Ruth foi para esse campo de cevada a fim de ajuntar as espigas que os segadores abandonavam, prática permitida e concedida aos pobres pela lei mosaica. Veja a que ponto chegaram essas duas mulheres, não é? Então, assim, Ruth se dispôs a trabalhar pelo seu sustento e de sua sogra, Noemi. Veja que amor, o que o senhor mesmo falou, que foi desenvolvido entre essas duas mulheres, nora e sogra, a ponto de uma, primeiro, se sacrificar pela outra. E agora que a gente vê, novamente, Ruth indo ao trabalho para suprir não só a sua necessidade, mas da sua sogra. Esse amor é só Deus quem coloca no nosso coração, para que a gente possa verdadeiramente pensar que, a princípio, não é? Uma pessoa que não é do seu sangue e você ter que se sacrificar para alimentá-la, para dar o seu sustento. Glória a Deus. Então, ela teve a iniciativa e a persistência, não teve medo de correr risco, estava determinada e disposta para alcançar o objetivo desejado. Mais adiante, ao descobrir a generosidade dessa estrangeira para com sua sogra, Boaz ofereceu seu campo, sua proteção e se tornou o provedor de Noemi e Ruth. Veja, eu sempre digo, faça o melhor para Deus. E como é que você faz o melhor para Deus? Fazendo o melhor para teu irmão, fazendo o melhor para a tua casa, fazendo o melhor para a igreja. Então, tem muita gente que diz, não, eu já fiz o suficiente hoje, e quando ainda há muito trabalho a fazer. Então, se desperdiça tempo, não é? E se desperdiça também oportunidades. Veja que ela estava trabalhando de maneira dura, de maneira a sustentar uma pessoa que, a princípio, era a sogra dela, não era consanguínea, e aí veio a recompensa. Alguém viu, né? E ofereceu e entregou o seu campo e tornou-se agora provedor de Noemi e Ruth. Quem? Boaz. Então, assim, chegando ao final desse terceiro tópico, a sinopse diz: a chegada a Belém, o trabalho de Ruth e a descoberta de um possível remidor reacendera a esperança e a autoestima em Noemi. Então, agora, vamos para o quarto tópico com o professor Diego. Exato. Chegamos a esse que é também o último tópico da nossa lição de hoje. Ruth encontra o remidor da família. Primeiro ponto, Ruth descobre o remidor de Noemi. É impossível, queridos, falarmos sobre essa lição sem olhar também pela ótica do plano da redenção. Né? Aqui nós vemos a remissão, que era uma atitude jurídica prevista na lei de Moisés, que é tomada por Boaz. É impossível não ver nisso uma figura profética que começa lá atrás, quando temos uma das noras que abandona a sua sogra. Sim. E outra que a segue. O mesmo padrão se repete na cruz. O ladrão que se revolta contra aquela situação e não aceita a condição de salvador do Senhor Jesus, e o outro que se arrepende. Muito bem. A humanidade é sempre dividida nessas figuras proféticas em duas. Aqueles que se arrependem e seguem e os que voltam atrás. É impossível não olhar para essa história, que é o pano de fundo, sem ver essa realidade profética se desenrolando. Mas o mais importante para essa lição, está no cerne dessa lição, é esse amor entre nora e sogra, de onde sai o Salvador, de onde sai o rei de Israel, só
3 gerações depois. Veja como são as coisas. Isso é um lembrete para sempre valorizarmos os relacionamentos familiares, porque Deus tem propósito neles, queridos. É essa a mensagem desse 4º e último tópico. Nós vamos ver que Boaz redime a Ruth, né, numa atitude de comprá-la, de certa forma, né, assumindo, como ele era parente, ele tinha precedência. É verdade. Segundo a lei de Moisés, Sim. E ele faz uso dessa precedência, né, e assim ele vem a se casar com Ruth, que se torna a mãe de Obed. Obed vem a gerar Jessé e Jessé a Davi. Isso. Veja só, que coisa maravilhosa. E no 3º e último ponto, o comentarista da lição vai explorar uma última vez essa realidade. O relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar. Se a relação entre elas não for sadia, muitas outras relações familiares podem ser afetadas. Eu posso citar, pastor, o meu exemplo lá em casa. Pois não. Que coisa linda, né? Mas Deus que conhece o nosso coração, a nossa estrutura, os nossos sentimentos numa profundidade, né, que Sim. nós nunca vamos alcançar. Mas as crianças olham para os relacionamentos familiares de forma holística. Muito bem. A minha menina ficava sempre questionando se a mãe de Camila não era amiga da minha mãe. Sim. Porque a gente tinha poucas oportunidades com ela. Pois não, sim. Aí houve um jantar em que as duas estavam, pois ela pegou na mão da vovó, que era a minha mãe. A avó paterna. E ela queria ver se abraçar com a avó materna. Olha que maravilha. Está vendo que coisa maravilhosa? Pois é. Isso só nos lembra que esse ambiente de saudável, familiar, também é um lastro emocional para as próximas gerações. Sem dúvida, crianças. é verdade. Não imagine que uma relação conflituosa entre entre sogra e nora não vai afetar as crianças ou quem está no entorno, queridos. A família sob o ponto de vista bíblico, uma unidade, pastor. Verdade. É uma unidade, apesar dos seus diferentes componentes. À luz das Escrituras, são uma unidade. Né? A casa de Davi, a casa de Jessé, era uma unidade, apesar de muitos indivíduos. Então é bom atentarmos que, à luz da Escritura, todos os relacionamentos familiares precisam ser mantidos sob a graça, sob paz. Não está escrito? Enquanto estiver em você, tenha paz com todos. Com todos. Muito mais e, em primeiro lugar, com os que são da nossa família. Então, observe, tudo que o senhor falou, tudo é bíblico. Porém, o mundo chama essas pessoas que vêm para a nossa família como agregados. Veja que coisa terrível. Quer dizer, foge totalmente à logicidade de Deus. Agregados. Não é agregados, como bem pontuou Diego, nós somos uma unidade. À medida que vai chegando a sogra, a nora, né? Aí passa a ser parte da família. Assim, por que não dizer o genro, o sogro, todos aí fazendo parte de uma mesma família. E encerrando a lição de hoje, queridos, a gente pode concluir que a história bíblica de Ruth, ela é um exemplo de fé no relacionamento entre nora e sogra, mesmo sendo uma estrangeira, observe. Aqui fala daquela pessoa que não professa a nossa fé, mas que chegou-se a essa família. Diz, mesmo sendo uma estrangeira, Ruth foi capaz de cuidar da sua sogra, demonstração de grande carinho e respeito por ela. Então, além de administrar dentro de si perdas enormes, não é, que foram o cunhado e o marido, mais adiante de tudo isso, Deus honrou o seu trabalho pela qual sustentou a si mesmo e a casa de Noemi. Portanto, a vontade de Deus é que sogras e noras, bem como genros e sogros, vivam em união de maneira que a família seja ricamente abençoada por Deus. Então, amados, que nós, cristãos,
cristãos de modo geral, né? Busquemos viver conforme a palavra. Não é admissível que um cristão diga que não gosta de sua sogra. Que o genro não gosta do sogro e nem da sogra. E nem a nora venha dizer que não gosta da sua sogra e nem do seu sogro. Então, que a gente possa viver verdadeiramente conforme o ditame bíblico, não é? E para que a gente possa viver isso, a gente tem que vivenciar o Espírito Santo na nossa vida. E como é que você vai vivenciar? Se você não lia, procure se alimentar da palavra de Deus. Procure buscar fazer o seu culto doméstico em casa. Procure participar dos cultos de ensino da igreja e procure frequentar a escola bíblica dominical. Assim, nós nos encheremos do Espírito Santo, nós estaremos prontos para vivenciarmos o que a palavra de Deus nos diz. Diego? É verdade. Então, como um apanhado final, se alguém pode dizer, mas a minha sogra é terrível, me trata muito mal. Faça como a Bíblia ensina, trate ela com amor, trate bem, e você vai colocar brasas vivas em cima da cabeça dela. Como diz as Escrituras, pague o mal com bem. E assim a gente chega ao final dessa lição, que é uma bênção. Agradecemos que você tenha chegado até aqui. Não esqueça de comentar, de deixar aquele joinha, porque isso contribui com a relevância desse vídeo aqui na plataforma. E se Deus quiser, nos vemos numa outra oportunidade. A paz do Senhor. A paz do Senhor a todos e até um próximo vídeo.